Oi, irmãs, as irmãs me perdoem, porque o primeiro vídeo ficou cortado. Depois vocês voltem lá no vídeo anterior. E o assunto é tão pesado, irmãs, um peso espiritual tão grande nisso aqui, porque o inimigo não quer que eu fale, que o vídeo ficou até cortado, irmãs. O primeiro, mas eu subi assim mesmo, né? Coloquei para vocês assistirem. Para eu não gravar de novo, então vocês perdoem que o vídeo ficou cortado. Essa é a parte 2. Para você que vai assistir esse vídeo, assiste o primeiro, né, o anterior, para você não tirar conclusões precipitadas. Assiste o primeiro vídeo, se intere do assunto, do que a irmã Raquel começou a falar. E esse aqui é a parte 2, né, que já é um desenrolar assim, já no meio do caminho, para o que eu quero falar aqui, viu? Então é a continuação do vídeo anterior. Depois você volta lá no primeiro para você se inteirar, né, do assunto, ter um apanhado geral e não retirar conclusões precipitadas dentro daquilo que Deus ministrou no meu coração. Mas eu estava falando aqui, por exemplo, da injustiça. Você que um empregado, uma pessoa que você chamou para fazer um serviço na sua casa, cobrou baratinho, e você tá vendo que tá barato demais aquilo dali, você viu o empenho da pessoa, você viu que a pessoa tá assim com uma necessidade e a pessoa tá precisando, irmãs, e a pessoa cobrou bem baratinho, bem abaixo assim do mercado, irmãs, abençoa, pague o preço justo, pague o preço justo. Por que eu tô falando isso, né? Eu comecei a falar sobre atitudes que impedem a bênção de Deus. Vivemos em uma realidade onde muitos, quanto mais vantagens, tirar vantagens, irmãs, Deus não abençoa esse tipo de gente, Deus não abençoa esse tipo de pessoas. E eu quero aqui, irmãs, contar uma experiência que eu passei no passado. Eu falei sobre roubo, depois você vai lá no vídeo anterior. Deus não abençoa, irmãs, Deus não abençoa. E eu quero aqui me lembrar de uma experiência que eu passei. Eu já estava aqui nessa casa. Eu me lembro de uma certa pessoa, isso já tem acho que uns 30 anos atrás, né, irmãos? Acho que já tem uns 30 e poucos anos atrás. Eu era bem jovem, eu era acho que adolescente. Eu devia ter uns 17, 18 anos. Por aí, irmãs. Uns 17, 18 anos, uma experiência minha, tá? Sobre o assunto que eu falei. No início do vídeo lá, que ninguém vai ficar com aquilo que é teu. Minha irmã, se você foi lesada, se você foi defraudada, se você foi roubada e pessoas convivem com você nesse contexto, o Deus que nós servimos é o Deus que incomoda para te devolver aquilo que foi levado. Você crê? Coloca aqui embaixo nos comentários. Você foi roubada, você foi... Irmãs, nós servimos a um Deus que trabalhou naquele coração do faraó. O que Deus não pode fazer com essa pessoa? A Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Ele o inclina para onde quer. E eu tô falando nisso, irmãs, nessa situação, e o vídeo assim ficou assim, um misto. Mas eu fui falando, irmãs, o que Deus tocou e tem tocado no meu coração, irmãs. Isso traz maldição para a vida da pessoa. Mas aquilo que é teu, se alguém lesou, alguém levou, alguém te roubou, Deus vai trazer para a sua vida. Deus vai trazer. Deus vai trazer. Deus vai fazer a pessoa... Mães, olha só. Eu me lembro, eu já estava aqui nessa casa, eu era bem jovenzinha, mas eu não me lembro agora, não sei se eu tinha... Eu era bem jovem, acho que uns 18, 19 anos. Eu tinha uma bicicleta velha aqui. Uma bicicleta velha. E essa bicicleta, irmãs, por isso que eu falo, aquilo que é teu virá nas tuas mãos. Essa bicicleta estava parada. Isso há uns... Irmãs, acho que tem mais de 30 anos, tem aproximadamente uns 30 anos, irmãs. Aproximadamente 28 anos, 27 anos atrás. E eu me lembro que nessa época,
Uma determinada pessoa veio fazer um trabalho, um serviço aqui, no meu lar, na minha casa. Na época, minha mãe contratou. Hoje ela já dorme no Senhor. E essa pessoa, irmãs, viu a bicicleta, a tal bicicleta parada assim num canto enferrujada, perguntou se eu queria vender a bicicleta. Eu falei, sim, vendo. Aí dei lá um valor. A pessoa levou, poxa, eu tô precisando, Raquel, de uma bicicleta, você pode me vender? Eu falei, claro, pode levar. A bicicleta tava parada, irmãs. A roda, a bicicleta tava parada, né? Eu não usava na época. E bicicleta é uma benção, né, irmãs? Mas eu não usava na época e a bicicleta tava parada. E a pessoa levou a bicicleta. Falou, olha, tal dia assim, assim eu vou receber, eu vou vir trazer seu dinheiro. E pasmem todas vocês, irmãs, uma pessoa conhecida, uma pessoa bem próxima mesmo, uma pessoa conhecida, uma pessoa bem próxima. Eu não vou citar nomes porque vai que a pessoa, né, ou a família da pessoa assista, né, o vídeo fica... E nem posso. Mas uma pessoa bem próxima, irmãs, a pessoa levou a bicicleta. Aí você ficou observando. E outra coisa, viu, irmãs? Seja coisa grande ou coisa pequena, Deus vai fazer colocar nas suas mãos. Seja coisa grande ou coisa pequena, Deus vai fazer colocar nas suas mãos. E o fato é que a pessoa pegou, levou. E nessa época, irmãs, eu não lembro se era 18, 19 anos, nessa época, era uma época assim que eu estava procurando alguma coisa para fazer para obter recurso financeiro, dinheiro, que eu estava assim muito dura sem dinheiro. Eu era assim, saída da adolescência, acho que entrando na fase adulta, era mais ou menos nesse interim. Eu estudava, acho que eu estava terminando o 2º grau, isso, eu estava terminando, estudava. Foi até nessa época que eu trabalhei para políticos aqui, fazendo propagandas, né, no dia da eleição. Foi muito forte até aquele dia, que eu saí daqui determinada a voltar com dinheiro, e naquele mesmo dia eu trabalhei, né, panfletando. Foi nessa época que eu tava, né, e eu tinha um sonho de botar porcelanato aqui na minha casa. Assim, essa fase da minha vida, irmãs, ficou muito gravada por conta desse testemunho. Que tem uma loja aqui, né, de materiais de construção, e eu ia andando até lá naquela loja, ia lá e botava a mão. Eu acreditava, eu não era a irmã Raquel, mas eu acreditava que um dia aquele porcelanato ia estar aqui no chão. E ali anos se passaram. Era uma fase assim de muita dureza financeira de dinheiro, irmãs. Dureza mesmo, assim, de querer algo gostoso e não ter. Mas era uma fase assim, eu sei, irmãs, que esse homem pegou a bicicleta, levou e o homem não pagou. Olha só, irmãs. Eu era bem jovem mesmo. Bem jovem. O homem levou a bicicleta e não pagou. Eu fiquei com vergonha de cobrar e eu tava precisando, né? Porque o jovem, né, gosta de comer coisas, né? Enfim, né? Eu lembro que naquela época eu gostava muito de cachorro quente. E, enfim, mas coisas de jovem, né? Das garotadas jovens. Irmãs, o rapaz, o homem, que já era um homem, pegou, levou a bicicleta e não pagou. Como uma pessoa próxima, a pessoa passava por mim. E nas primeiras vezes, eu vou trazer, eu vou te dar. Mas depois caiu no esquecimento. É assim como se a pessoa esqueceu. E se você resolve tua vida, viu? Isso impede as bênçãos de Deus, viu? Se você tem o hábito de fazer isso, resolve tua vida, viu? Com a pessoa. E ali, irmãs, o que aconteceu? Passou-se anos. E eu não esqueci, irmãs. Passava pela pessoa, conversava com a pessoa. Mas eu não tinha me esquecido daquela atitude quando era bem jovem. Não fique esquecido. E nada nesse mundo fica esquecido, irmãs. E se passaram muitos anos, muitos anos, muitos anos.
E ali, muitos anos, irmãs, muitos anos. Acho que mais de 20 anos depois. Foi mais de 20 anos depois. E ali Deus entrou com providência na minha vida, Deus me salvou, Deus me libertou. E ali eu pedi a Deus o ministério da ministração, da pregação, porque eu li a Bíblia, eu não entendia nada. Nessa época que eu ia para o monte todo dia, quem já acompanha o canal já sabe, quem acompanha o canal já sabe. E automaticamente nessa época, irmãs, Deus começou a me levantar aqui na cidade, no bairro aqui onde eu moro, e na cidade. Começaram a vir convites, eu estava nessa época na Igreja Batista do Calvário, isso bem no início da minha conversão, eu estava lá, na Igreja Batista do Calvário. E Deus começou assim, a me levar para vários lugares para ministrar, pela graça e a misericórdia dele, em várias igrejas por aqui. E eu ia em uma igreja ministrar e dali surgiam 3, 4 convites. Eu ia ministrar em um congresso de mulheres lá, né? Tinham várias mulheres no congresso de mulheres. Lá já surgiam vários convites. Irmãs, era assim. Então eu pouco parava e Deus começou a trabalhar aqui na localidade onde eu moro e aqui no município onde eu moro. Então eu ia para vários lugares pregar e ministrar. E eu me lembro de uma fase, irmãs, que eu fui pregar em uma igreja. Fui pregar em uma igreja. E aquele fato ficou no esquecimento. A pessoa deu uma de que esqueceu e eu também não cobrei, porque passou, mas eu não esqueci não. E eu creio que Deus não havia esquecido daquilo. Por isso que eu falo, o que é teu vai vir nas tuas mãos. O que é teu vai vir nas tuas mãos. E ali anos se passaram, como eu falei, mais de 20 anos, aí Deus entrou e eu estava numa igreja, irmãs. Também não quero aqui citar o nome da igreja. Mas eu estava em um lugar ministrando, era um culto à noite, um culto de mulheres. Isso há muitos anos, mas eu não estava nem nessa igreja que eu estou hoje, né? Só nessa igreja que eu estou, que Deus me colocou, já tenho 10 anos lá, mas eu não estava nem nessa igreja. Isso já tem muitos anos atrás, foi bem no início mesmo da minha conversão, que todo dia para o monte consagrava, e Deus me revelava, e Deus mostrava, e ia para um lugar, ia para outro lugar, ia para outro lugar, e pregava. E viajava pregando, irmãs, um momento da minha vida naquela época. E eu estava em uma determinada igreja aqui na localidade onde eu moro, ministrando. Pasmem todas vocês, estava essa pessoa junto com a sua família. E quando eu olhei, porque a pessoa não era, né, não professava, né, a fé cristã. Isso estava lá, irmãs. Comum, normal, como é uma pessoa próxima, comum, normal. Boa noite, paz do Senhor, comum, normal. Mas sei que ficou marcado aquelas épocas, né? Ficou marcado assim na minha vida ministerial, pessoal, porque era muita revelação, irmãs, e eu tive muitas experiências. Eu me recordo de momentos de estar ministrando e eu senti aquele calor, aquele fogo do Espírito Santo, irmãs, né? Porque eu havia pedido ao Senhor o ministério da palavra, para Ele me ensinar. Eu não entendia nada na palavra. Estava igual acho que aqueles discípulos, né, de Emaús. Jesus estava ali, mas não, até que os olhos abriram, né? Jesus abriu os olhos e eles viram, se deram conta ali quando Ele abençoou o pão. Mas, olha só, mas era muito poder, irmãs, eu sentia muito poder. E pá, 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 pregando ali, Deus me usando, irmãs, para aquela igreja cheia, igreja lotada, era uma festividade. Pá, 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 pá.
Mas, quando terminou o culto, eu tinha uns livros, eu tinha uns CDs na época que eu vendia. Eu tinha algumas coisas, né? Camisa, eu nem lembro mais direito, irmãs. Algumas estratégias. E ali, irmãs, essa pessoa se aproximou. Viu ali a irmã Raquel, Deus usando pela graça e misericórdia. A pessoa se aproximou e colocou aquele valor, irmãs, da bicicleta nas minhas mãos. Eu levei um susto, porque eu estava conversando ali com várias pessoas e estava ali após o culto, né, lá fora. E conversa com outro, tira foto com outro, tira foto. E ainda levei um susto, a pessoa assim com dinheiro dobrado e pá, botou assim na minha mão, irmãs. A pessoa da bicicleta veio e a pessoa falou assim, toma aqui. E não comprou, não pegou nada. Eu não tinha livro naquela época não, irmãs. Acho que era só CD, era blusa. Para minha manutenção mesmo, do ministério, né? Para minha manutenção do ministério, foi uma estratégia que Deus deu na época, irmãs. E a pessoa pegou o dinheiro, botou assim na minha mão. Aí eu achei que a pessoa fosse escolher pegar alguma coisa, né? Que fosse ali uma venda. A pessoa, irmãs, da bicicleta, pegou, botou o dinheiro na minha mão, o dinheiro dobrado. Eu lembro desse dia até hoje, o dinheiro dobrado. Falou assim, toma aqui esse dinheiro. E eu fiquei assim, parei, né? Toma aqui sim. Pegou, abriu minha mão, com autoridade. Pegou minha mão, abriu a mão e botou aquele dinheiro na minha mão. Eu dobrei a mão, peguei. E ali a pessoa falou assim, eu não vou comprar nada não, só quero te dar esse dinheiro. E agora você não vai entender, mas depois você vai entender. E a pessoa foi embora. Eu peguei aquele dinheiro e realmente ali, né, na hora eu não entendi mais, irmãs, depois a ficha caiu. Depois que eu cheguei em casa, peguei, olhei o valor, era o valor da bicicleta que eu tinha dado na época. O valor da bicicleta, o valor exato. E naquela época, irmãs, era um valor assim baratinho. Hoje é mais baratinho ainda, baratinho mesmo, irmãs, baratinho. Baratinho. Baratinho mesmo. Era um valor assim, irmãs, simbólico, irmãs. E ali eu fiquei depois pensando, e eu tenho plena convicção que Deus incomodou aquela pessoa. Deus incomodou aquela pessoa. Deus, irmãs, eu não tenho dúvida que a pessoa me viu lá pregando e Deus constrangeu o Espírito Santo. Então, Deus vai constranger pessoas para te devolver e entregar aquilo que é teu. Você crê nisso? Ninguém vai ficar, ninguém vai tomar posse com aquilo que é teu não, amada igreja. Vai não. Vai não. Vai nada. Ninguém vai tomar posse daquilo que é teu. Daquilo que é projetado para você, para o teu cenário. Não vai. Você crê nessa palavra? Não vai. Porque Deus incomoda. Deus tira o sono. Olha, irmãs, incomodar de Deus não é fácil não, irmãs. Porque enquanto você não se livra daquilo, a pessoa não tem paz. Então eu vim aqui relatar essa experiência que eu, né? Pessoas que têm essa mania, irmãs, abre brecha, se apropriar daquilo que não é dela ou dele, se utilizar de métodos e subterfúgios para obter lucros e vantagens. Deus não abençoe, irmãs. Depois você vai lá e coloca assim, atitudes que impedem a bênção de Deus, aqui no canal Raquel Mariana. Aí você coloca assim, atitudes que impedem a bênção de Deus. Lá tem várias atitudes que impedem. Além de impedir, mas isso traz maldição para a vida da pessoa. E irmãs, e outra coisa aqui que eu quero falar com você. Tem pessoas que não têm um mínimo de filtro e nem medo. A pessoa já está tão acostumada a fazer aquilo, esses hábitos ruins,
Que a pessoa não fica nervosa ou nervoso, não fica não. Fica não, irmã, que fica não. A pessoa tem aquela cautela, aquele negócio e vai lá e subtrai mesmo do outro. Não tem não. Tem esse hábito, essa mania feia, que abre brechas para maldições. E abriu, viu, irmãs? Brechas de maldições, viu? Da vida dessa pessoa em específico eu tô falando, é uma pessoa muito próxima. E na família, né, aconteceram situações até de morte, tá? Até de morte. Irmãs, isso abre brechas, assim, para maldições entrar. É uma porteira. Subtrai uma coisa aqui, depois furta outra coisa ali, depois é outra coisa aqui, depois é outra coisa ali. Depois você olha as crianças, já tudo. Depois lá na frente. Mas até você descobrir, dá muito trabalho. Eu digo assim, irmãs, que até você descobrir dá muito trabalho. No mundo espiritual. Até você se dar conta que tem uma maldição, algo que muitas das vezes não foi algo teu, mas foi algo dos seus ancestrais, do pai, da mãe, do avô, da avó, né, que cometeu, que fez, que invocou entidades, né? Isso abre e contamina todo a família, e aquilo vai acompanhando espíritos familiares. A Bíblia fala sobre espíritos familiares, e aquilo vai acompanhando. Eu me lembro de uma situação que eu achei que eu nem fosse lembrar, irmãs. Olha como é que é a nossa memória, falando desse assunto. Eu me lembro que quando pequena, criança, né, era criança, lá na casa dos meus avós, tinha uma pessoa que ia lá visitar a casa deles, né? E eu era criança, eu devia ter 6 aninhos, 7 aninhos. E tinha mais uma pessoa que ia lá, uma pessoa, né, do sexo feminino. Essa dona, ela ia lá para visitar, né, com os meus avós, irmãs, e ali tinha que ficar esperto, ficar ligado ali. Tinha que, porque ela subtraía coisas da casa, depois que ela ia embora aqui. Mas até comida, essa pessoa pegava. Até carnes. Eu me lembro, né, esse marcou muito assim, né, a minha infância. Parece que a minha avó tinha tirado uma carne, né, do congelador para deixar descongelar. A pessoa levou, mas a carne. Levou a carne descongelando, irmãs. Isso na minha infância. A pessoa ia, visitava, sentava, ficava ali conversando. E aquele bate-papo para lá, aquele bate-papo para cá. E aquele bate-papo não sei o que, aquela conversa. Eu vou no banheiro. Aí a pessoa vai no banheiro, quando a pessoa volta, a pessoa ele aproveita aquela oportunidade. Irmãs, Deus não abençoe. Eu me lembro, irmãs, eu era criança, tinha essa situação lá na casa, né, dos meus avós, onde eu fui criada. Essa dona, ela ia, irmãs, e foi subtraído a carne. Quando minha avó foi procurar carne para fazer para janta, era uma tardezinha, irmãs. Ela deu uma bobeira lá, foi fazer não sei o quê. E era assim, né? Quando a pessoa voltava, fulano, eu já tô indo embora. Eu era bem criança, mas eu lembro dessa experiência que eu passei na minha infância. Tem pessoas que têm esse hábito. E você que tem esse hábito, pede a Deus libertação. Pede ao Senhor, faça jejum, faça oração. Você que tem esse vício, o demônio do vício, pede a Deus. Pede ao Senhor. Mas eu citei aqui alguns casos, mas tem vários outros casos que eu conheço, que eu não posso nem usar aqui. Tenha cuidado com pessoas que você coloca dentro da sua casa.
pessoas que você contrata. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Muito cuidado. Cuidado até com criança. Irmãs, criança fala, viu? Criança fala. Olha, não faça suas coisas, recursos financeiros, valores financeiros, perto de crianças. Se você guarda importância, se você guarda joias, e de repente você tem um cofre dentro de casa, cuidado com o negócio de crianças, irmãs. Né? Cuidado. Ai, Marcão, precisamos então viver desconfiando de todo mundo? Não, Jesus vai falar, sede simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Eu estava ouvindo um pastor falar, um pastor, né? E ali ele estava dizendo, irmãs, né? E eu me lembrei desse assunto que uma vez eu estava passando aqui na rua e as crianças estavam brincando na rua. Aí uma criança falou assim para outra, não, fulano, vamos jogar, você me empresta aí R$5, fala. E eu passando na rua e eu ouvi, não, fulano, você me empresta aí R$5 porque amanhã minha mãe vai receber. E ali ela vai receber. Irmã, se é uma pessoa maldosa, um bandido, escuta aquilo, bem vizinho. Amanhã a mãe do fulano vai receber. Olha, irmãs, dando uma informação importante, irmãs. Eu ouvi um pastor falando, né? Um pastor dizendo, cautela, irmãs, prudência, é um dos pilares da sabedoria. Aí um pastor estava falando, né? Um pastor estava dizendo que o pastor estava dizendo, já até relatei essa experiência aqui no canal, que tinha uma família, né, de uma criança que guardava joias, ouro, em um cofre dentro do quarto. Olha só, irmã, cofre dentro do quarto. E ali que ele estava dentro do quarto, parece que eles foram abrir lá com a chave, a criança viu, o filho viu, o pai e a mãe abrindo, mexendo lá no cofre. Aí o menininho foi para a escola, chegou na escola, irmãs, contou lá para o amiguinho, olha, eu vou te contar um segredo, você não fala para ninguém? Não. Meu pai e minha mãe tem um cofre, falou, irmãs, tem um cofre dentro do quarto. Olha, irmãs, o que é isso, irmãs? Que perigo, irmãs. E fala assim, tá dentro do quarto que eu vi. Dá conta assim, irmãs, pro amiguinho da escola. Dentro do quarto que eu vi, ainda esconde a chave em tal lugar. Irmãs, olha que perigo. Cuidado com certas conversas perto de crianças, irmãs. Primeiro de tudo, criança não deve nem participar de conversa de adulto, irmãs. Primeiro de tudo, não deve nem participar da palpite, não deve nem ouvir, irmãs. Mas aí contou pro amiguinho, um pastor falando isso. Aí o amiguinho ouviu aquilo, chegou em casa, a família que não era muito boa, estruturada, contou. Olha, o fulano, olha, irmãs, o fulano, olha que perigo, irmãs. O fulano me falou que lá na casa dele tem um cofre, mãe e pai, contando para pais que tinham origens duvidosas. E aconteceu ali, irmãs, um problema, viu? Que as irmãs já imaginam, irmãs. Olha, falou que tem um cofre lá, que guarda coisas lá, dinheiro, joias. Ele viu, ele me contou. Fica lá no quarto. Olha, irmãs, que perigo, irmãs. Então, muito cuidado, em nome de Jesus. Muito cuidado. Tem pessoas de muita confiança, viu, irmãs? Tem pessoas de muita confiança, né? Eu quero aqui parabenizar as donas de casa, as que trabalham nas casas, nos lares, que são de extrema confiança.
Isso é raro, viu, irmãs? Mas tem pessoas íntegras, honestas, sinceras, pessoas de caráter, de integridade. Tem pessoas de integridade que você pode sair, confiar, e a pessoa é uma pessoa idônea. Tem ainda? Tem, Raquel? Tem. Tem, claro que tem, irmãs. São pessoas raras, pessoas assim, de Deus. São pessoas de Deus. Claro que existem pessoas confiáveis, que as patroas, os patrões podem deixar recursos, inclusive financeiros, assim, que a pessoa é uma pessoa íntegra. Mas existe, irmãs, existe. Jó era íntegro. Íntegro. Ó, tô me lembrando aqui de outra experiência. E eu vou relatar aqui, né? Tô com tempo aqui, vou relatar. São muitas experiências. Uma vez eu estava conversando com uma irmã sobre a Bíblia, né? Eu gosto muito de conversar sobre a palavra, irmãs. Eu gosto muito assim, né? De conversar sobre a Bíblia, sobre a palavra, sobre coisas da palavra, sobre Deus. E eu estava conversando com uma irmã e ela confessou algo para mim. Ela falou assim, Raquel, nós estávamos falando sobre Jó. E ela falou assim para mim, ela confessou, ela falou assim, Raquel, aquela irmã, ela tem muitos problemas com dívidas, né? Ela tem várias dívidas e a vida dela, assim, é um pouco, assim, travada nesse nível, assim. E uma vez a gente conversando e ali, né, conversando, nós oramos, começamos a orar, eu e ela. E ali eu sei que terminamos a oração e vice-versa, começamos a conversar sobre a palavra e entramos no assunto de Jó. Ela falou assim, Maca, eu me lembro de Jó. Aí eu tô ouvindo. A Bíblia diz que Jó era íntegro. E eu tô ouvindo, irmãs, ela falar. Olha, irmã Raquel, ela falando. Eu não era íntegra, não. Eu, como assim? Ela falando, eu tinha um péssimo hábito. Ela comentando. Que hábito? E ali ela falou, isso tem muito a ver com a integridade, ela confessando, né? E coisa linda também é quando uma pessoa confessa. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia do Senhor. E outra coisa aqui, irmãs, antes de eu prosseguir com a história, se você lesou alguém, roubou alguém, repare esse erro, repare essa situação. Veja com Deus, Deus vai te dar uma estratégia. Você que fez muito mal para pessoas, você que lesou pessoas, repara isso em nome de Jesus. Mas Raquel, eu fiz muito mal a uma pessoa, a pessoa morreu. Faça o bem, tente reparar com uma pessoa, com alguém da família, ou um filho, alguém da família, da mesma linhagem. Você vai lá e repara isso, viu? Ai, Marco, a pessoa já não está viva, de repente você pode ter essa dúvida. A pessoa não está mais viva. Repara com o filho, com a filha, com o neto, com alguém da família, vai lá e repara. Se quiser compartilhar, fala, não, na época aconteceu isso. Eu fiz isso e isso, me arrependi, Jesus me libertou. Repare isso daí, viu? Mas voltando à história, a irmã estava contando, a irmã, ela estava dizendo, irmãs, que ela tinha problema com a integridade, ela não era íntegra, não era. E ela compartilhou que ela ia nas lojas, ela já não tinha crédito nenhum. Ela ia nas lojas, fazia suas compras, obtinha ali o crédito que a loja dava, essas lojas que oferecem cartão, limites de crédito, boletos, parcelas. Ela disse que ela já ia já de caso pensado, ela já pensando. Ia lá, comprava um monte de coisa e não pagava, já ia já sabendo que não ia pagar, irmãs. E ali em outra loja, se ela estivesse passando no calçadão, ela falou isso pra mim.
Irmãs, eu creio que é uma libertação tão grande, porque normalmente são situações, pendências que as pessoas têm vergonha de falar, né? Que cometeu esses atos. Mas eu creio que a libertação foi tão grande na vida daquela irmã que ela confessou, ela falando para mim. E ali ela falou, irmã Raquel, se eu estivesse andando na calçada e alguém dissesse assim, alguém fazendo propaganda, toma aqui esse cartão, vem para a loja comprar, a loja te dá um crédito. Ela ia lá e comprava já sabendo, comprava tudo, limite todo. E ali, irmãs, ela falou que passou longos anos com o nome protestado, nome sujo. O nome protestado, o nome restrito. E ali, né, ela compartilhando, e ela em oração, Deus falou para ela, repara essa brecha. Para com isso, essa situação que você está passando na tua vida financeira por conta dessa situação aí que você ocasionou. Você lesou pessoas. Você lesou os bancos, você comprava sabendo que não podia pagar e comprava sabendo assim mesmo e não pagava. Olha, ao longo do tempo. E ali, irmãs, ela contando, né, aquela irmã para mim, mas Raquel, Deus precisou falar comigo na minha casa, no meu caráter, que eu não era íntegra. E ali eu tomei uma posição, eu tô pagando tudo, irmã Raquel. Falei, é mesmo, irmã, eu tô pagando. Alguns eu já paguei, tô pagando de pouquinho, porque ela, como eu disse, né, ela tem problemas sérios financeiros. E ela falando, tô pagando de pouquinho, mas graças a Deus eu parei com isso. Ela contando, irmãs. Então são atitudes que atraem a maldição para a vida. Para a vida, irmãs. Então, essa palavra é uma palavra reflexiva. Eu senti de Deus vir aqui compartilhar. E Deus nos olha nos mínimos detalhes. Deus nos olha nos mínimos detalhes. Quando você tem a permissão, quando você tem a bênção, quando alguém te dá, não, é da fulana, é do fulano, isso aqui é da fulana, do fulano. Quando Deus te dá, Deus abre a porta, você vai lá, usufrui, é uma bênção. Que o Senhor nos ajude, viu? Fica na paz, Deus abençoe.